Boa noite, estamos ao vivo e eu, como sempre, esqueci de limpar a câmera, limpei agora, né? Gente, desculpem o atraso aí de quase 10 minutos, mas eu tava resolvendo umas coisas aqui. Bom, sejam bem-vindos, vocês que estão entrando agora, que estão chegando aí. Eu vou pedir gentilmente para vocês compartilharem a live, para convidar as pessoas para virem para cá. Enquanto vocês compartilham aí, eu vou compartilhar aqui também. Não se esqueçam de dar coraçãozinho, porque o coraçãozinho me ajuda muito. Coraçãozinho, ele faz com que o Instagram, na próxima live, avise as pessoas que entraram nessa, entendeu? E deu coraçãozinho. Então, o coraçãozinho, ele não é algo que tá aí solto, sabe? Ele tem uma propriedade aí, que é justamente garantir que você vai receber a notificação para entrar na minha live, na minha próxima live. Tô aqui mandando para algumas pessoas, vamos ver se eu consigo convidar bastante gente. Beleza. Estamos com 5 pessoas, quando a gente chegar a 10 a gente começa. Então, chama o povo para cá. Vocês estão me ouvindo bem? Como é que tá o áudio aí? Me dá um oi. Deixa eu abrir aqui no computador para eu ir lendo os comentários de vocês, tá? Me dá um oi aí, me fala como é que tá o áudio. Vocês estão me ouvindo? Dá coraçãozinho. Hoje eu recebi uma notícia muito triste. Fiquei bastante assim sensibilizado. Teve um irmão de um aluno meu faleceu. Fiquei bem triste. Infelizmente a vida é assim, né? Uma hora a gente vai ter esses perrengues aí. Pessoal, é o seguinte. Para quem tá chegando agora, não me conhece, meu nome é Bruno Cássaro, sou professor de tarô. E hoje é segunda-feira. E como toda segunda-feira, nós temos aula de tarô, certo? E aqui no Instagram do Bruno Cássaro Terapias. Então eu quero convidar você para colocar aí na sua agenda que toda segunda-feira tem aula de tarô aqui no meu Instagram e convidar os teus amigos que são taromaníacos também para virem para cá para participar das aulas, tá bom? Deixa eu ver aqui, estamos com 14 pessoas, já posso começar a aula, né? Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje a aula vai ser a respeito de como a gente faz para escolher um deck de tarô. Então, o que eu quero? Deixa suas dúvidas aqui ó, na caixinha de perguntas. E se você tem um tarô diferente, se você também coleciona que nem eu, e tem um tarô diferentão, assim, que é aquele tarô que ninguém tem, eu acho que eu vou ver se eu vou mostrar um aqui que quase ninguém tem. E aí você põe aqui na caixinha o nome do teu tarô, que eu sou curioso, eu gosto de saber se eu tenho esse tarô também ou não, tá? Então vamos lá. Gente, vamos entender primeiro como é que a gente faz para escolher um deck de tarô. Antes da gente escolher um deck de tarô, a gente precisa entender que existem tipos de tarô diferentes. E que cada tipo de tarô vai ter uma classificação aí, uma forma, um jeitão diferente de você usar, tá? Não que você não possa usar ele da mesma forma como você usa o seu e tal. Mas nós vamos entender isso aí. Então, o primeiro tipo de tarô que apareceu, e a gente tem relato, é o tarô clássico tradicional. Então, a gente primeiro precisa contextualizar, né, os tipos de baralho. Então, clássico tradicional. O que é o tarô clássico tradicional? É o padrão Marsella. Acho que todo mundo já deve ter visto ou deve ter jogado com o padrão Marsella, que acho que é o mais utilizado assim pelo pessoal mais antigo aí, né? Então, o padrão Marsella, o que ele muda, né? Qual que é a diferença dele? As cartas na época da Idade Média, elas eram confeccionadas quase que artesanalmente, né? Então, esse aqui já é uma versão da Louis Carabel e é uma versão mais moderninha, ele já tem uma pintura, uma impressão, né? Mas basicamente eles eram feitos através de carimbos, os tarôs, né? Então eles carimbavam a carta e a carta ela ficava assim. Então ele não tem muita possibilidade de cor,
né? Basicamente eles usavam vermelho, amarelo, azul, verde e eram muito poucas as cores que tinham nos tarôs clássicos tradicionais. Uma outra característica do tarô clássico tradicional é que nos arcanos menores você não tem figuras representando cenas. O que você vai encontrar são os símbolos daquele naipe. Então, moedas, espadas, né? Ó, esse aqui é o de ouros, que representa moedas, espadas, ó, paus, tá vendo? E copas. Então, o tarô tradicional clássico, ele tem o tarô clássico tradicional, desculpa, ele tem essa característica, tá? Gente, eu não tô vendo subir coraçãozinho, tô ficando chateado. Também não tô vendo vocês encaminharem a live, tô ficando chateado. Então, esse baralho aqui é Lo Escarabeu. A qualidade da carta é boa. E o verso dele eu acho muito bonito, ó. É um vermelho, assim, um vinho. Ele tem como se fossem umas folhinhas desenhadas, tá? Então, a caixinha dele é essa aqui. Vou mostrar pra vocês. Então, esse tipo de tarô é um tarô clássico, clássico tradicional, tá? Um outro tipo de tarô clássico tradicional é o tarô do Ney Naif. Quem aí conhece o trabalho do Ney Naif vai saber que o tarô dele é um tarô tradicional, clássico tradicional. Que, no caso, apesar das imagens não serem mais feitas com a xilogravura lá, ele é um tarô, tá vendo? Ó, que tem ele já tem os coloridos e tal. Mas nas cartas dos arcanos menores, ele mantém a iconografia baseada no naipe e não baseada nas cenas, como a gente vê no tarô tradicional, clássico moderno, desculpa. Tá vendo? Ó? No tarô clássico moderno, tradicional moderno, desculpa. Então, olha só, aqui é um tarô do tipo tradicional, mas com um tarô clássico tradicional. Aí tem esse aqui, ó, que é o tarô brasiliano, tá vendo? Que eu considero ele um misto. É meio difícil de classificar esse cidadão aqui, por quê? Ele é muito semelhante ao tarô tradicional clássico, tá vendo? Porque ele também não tem. Só que nos arcanos, ó, você vai encontrar figuras do agreste brasileiro, tá vendo? É um tarô que chama tarô brasiliano. Então, esse tarô aqui, apesar dele ter essa pegada um pouco parecida com o tarô de Marsella, eu considero ele um tarô transcultural. E a gente já vai ver os tarôs transculturais já, tá? Para quem tiver curiosidade, é o tarô brasiliano da Luísa Papaleo, tá? Bom, então esses aqui são os tarôs tradicionais clássicos, tá? Aí a gente tem o tarô tradicional moderno, que é o quê? É o tarô do nosso amigo Arthur Edward Waite, que é o Rider-Waite. Não é Rider, não é White, é Rider-Waite, tá? Rider era o nome da editora e Waite o sobrenome do autor, tá? Então o que ele mostra? Ele mostra os arcanos maiores, já num padrão 1910, então ele faz uma transculturação do tarô clássico para o padrão já mais na visão que as pessoas em 1910 tinham da imagem do tarô, né? E ele cria cenas nas cartas dos arcanos menores. Então os arcanos menores, eles possuem cenas, tá vendo? E tem uma teoria, não sei se é fato, de que a Pamela, que é a pessoa que desenhou o tarô, ela se inspirou para fazer a simbologia dos arcanos menores, né, nas peças de Shakespeare, tá bom? Deixa eu ver aqui, ó. Thalita tá falando, e os tarôs baseados em livros, como o Pequeno Príncipe, seriam transculturais? Seriam transculturais, esses mesmos, e eu vou falar deles agora. Tarôs transculturais são tarôs que são elaborados pelos seus autores, baseado em alguma cultura,
história ou questão, tá? Por exemplo, este tarô aqui, ó, da editora Alfabeto, que eu acho uma graça. Esse aqui é um tarô muito bonitinho, mas ele é um tarô transcultural. Por quê? Porque a autora, ela pegou imagens renascentistas, tá vendo, ó? E ela colocou no tarô para representar. Ele não respeita a simbologia, né? Então, para você fazer uma interpretação adequada, você tem que conhecer o tarô e conhecer também um pouco o que o autor quis colocar aqui dentro, relacionado a essa transculturalidade, tá? Então, esse tarô aqui vale uma advertência. Por quê? Esse tarô só tem os arcanos maiores, então a gente precisa tomar cuidado quando a gente for escolher o nosso tarô para verificar se ele tem as 78 cartas. Não que você não consiga usar só os maiores, você consegue usar só os maiores. Mas é interessante você garantir aí os menores também, porque afinal de contas a gente também gosta de ler com os menores, né? Deixa eu ver, eu tenho um outro transcultural aqui que eu achei bem interessante, que eu separei para mostrar para vocês, que é o quê? Que é o mitológico, tá? O mitológico, ele é baseado na mitologia grega, e ele tem aqui as cartinhas dele também, as cenas da mitologia grega. Os arcanos menores são ilustrados e os maiores também são ilustrados com informações, ó, tá vendo? Da mitologia grega, tá? O tarô mitológico, ele é bem interessante porque os arcanos menores contam um mito e os maiores fazem aí uma correlação com algumas divindades da cultura, da mitologia grega, tá? Tem pessoas que valorizam muito o tarô mitológico, dizendo, olha, é mais adequado para leituras, né? Eu acho assim, a partir do momento que você conhece a estrutura, entende o que é tarô, você lê com qualquer baralho, tá? Então, aqui a gente tem o mitológico, que é um tarô transcultural que foi muito utilizado aí pelas pessoas. Aqui, ó, é um outro tarô transcultural, que é o tarô das séries de TV, da Lois Carabel. Ele também tem essa característica, só que os personagens do tarô são personagens de séries de TV, tá vendo? Ó? O louco, ó, tá vendo? E aí você tem nos arcanos menores também algumas cenas de personagens da televisão, ó. Tá vendo? Então, quando você pega, você reconhece os personagens, né? Tem Guerra nas Estrelas, Tartarugas Ninja, ó, tá vendo? Ele é bem legal esse tarô, mas é um tarô transcultural. Então, como ele é transcultural, ele não tem a representação adequada da simbologia original lá do tarô clássico, né? É feita uma transculturalidade. Aí tem esse aqui também que eu acho muito fofinho, ó, que é baseado a autora, ela baseou num conceito chamado Lua e Sol, né? E ele é bem românticozinho, assim, ele é bem bonito, ó. Então, por exemplo, ó, a morte é uma fênix, tá vendo? Toda jeitosa. As cartas dos arcanos menores tem algumas cenas, tá vendo? Deixa eu pegar aqui, ó. A Imperatriz, que bonitinho, ó, tá vendo? Então, você tem aqui uma releitura do tarô. Esse tarô aqui também ele tem alguns probleminhas de simbologia, mas quem já conhece o conceito consegue se virar bem com esse tarô também, tá? E aí tem o estigma, né? Tarô veio do Egito, né? Então vamos criar um tarô egípcio. E aí você tem um tarô egípcio, que também é transcultural. Só que esse tarô egípcio, ele segue a linha do tarô de Waite. Tá vendo a alta sacerdotisa, ó? Só é uma figura egípcia sentadinha, né? Esse é da Lois Carabel também, ó. A caixinha dele é assim, tá? E aí você tem, ó, nos arcanos menores, você não tem cenas, você tem apenas o símbolo do naipe, tá vendo? Então, esse tarô egípcio aqui, eu vou confessar para vocês, eu tenho dificuldade de fazer leitura com ele, por conta dos arcanos menores
às vezes eu não consigo enxergar o número de tacinhas que tem e tal, por conta da cor, o fundo, etc. E aí, vamos lá. Então, tarô moderno, tarô tradicional clássico, tradicional moderno. Tradicional clássico, padrão Marselês. Tradicional moderno, padrão tarô de Waite, certo? Aí a gente vai ter os tarôs transculturais, que são esses que eu mostrei, que pegam o tarô e dão uma reformulada nele. Aí você vai ter tarôs surrealistas. Eu procurei, gente, eu juro. Eu procurei, mas eu não achei o meu tarô de Osho Zen. Tarô de Osho Zen, ele é um tarô surrealista. Tarôs surrealistas, eles não têm obrigação em respeito à simbologia, nem à organização das cartas. Então, eles são tarôs muito complicados de você usar para aprender, porque você não vai encontrar relações a respeito do significado das cartas nos livros. O que você vai encontrar, muito provavelmente, vai ser uma expressão do próprio autor. Então, é importante você tomar cuidado quando você for comprar um tarô, para não cair num tarô surrealista, tá? E agora eu vou polemizar. Por quê? Porque muitas coisas a gente sofre, né? Então a Thalita está falando que para além do significado das cartas acrescenta-se a história do livro. Não, o significado das cartas mantém o mesmo, pelo menos em teoria, porque senão não seria tarô, seria oráculo. E o que está ali no livro tem que fazer como se fosse uma tradução. Então, por exemplo, a imperatriz, ela representa passividade. Então eu pego, transculturalizo isso e ponho uma mulher vestida de saia, sentada com o braço cruzado, por exemplo, né? Então eu estou fazendo uma transculturação. Ó, a Larissa falou que tem o tarô do Osho, mas quase não usa. Eu também, assim, tenho dificuldade, sabe, com o tarô do Osho, que ele é muito diferentão. Aí a gente tem as esquizoterices. Então vamos lá. Tarô da Madame Lenormand. Isso aqui não é tarô. Isso aqui é um Lenormand, que é um jogo baseado no jogo da esperança, criado por um alemão, que depois as editoras também atribuíram a Madame Lenormand. E aí as editoras, para vender mais facilmente, colocaram o nome de tarô. Então é um baralho conhecido aqui no Brasil como o baralho cigano. Então a estrutura é diferente, a simbologia das cartas é diferente. Então muita gente que está aí sem saber direito, perdida, vai lá e compra esse tarô aqui achando que é tarô cigano, que é tarô. E não é, ele é um outro oráculo chamado Lenormand, ou baralho cigano aqui no Brasil. A Thalita perguntou, a história se adapta ao tarô e não o contrário. Na verdade, o autor faz uma transculturalização para dentro do contexto. Ele não consegue fazer a cobertura de 100%, então por isso que alguns decks transculturais faltam informações de símbolo. Então a gente, às vezes, eu tenho um tarô ali, que é um tarô que eu nem gosto muito de pegar nele, que é o tarô dos vampiros. Ele é muito denso. E as cartas quase não simbolizam nada a respeito do que aquela carta realmente representa. E aí você pega o livro para ler e fala, bom, o cara montou um conceito diferente para essa carta. Aí tem lá uma mulher super triste, super carrancuda, sentada com uma faca na mão e está escrito embaixo, Imperatriz. Aí você vai ler o livro, prosperidade, saúde, boa sorte, porari, pororó, porari, pororó. A carta não representa aquilo, né? Você vê outra coisa. Outra coisa que é esquizoterice também, dos meus amigos lá da Editora Alfabeto. Tarô dos deuses hindu. Eu uso muito. Quem faz consulta comigo sabe que no final, quando eu tô assim, bem inspirado, eu tiro uma cartinha dessa aqui para vocês. O tarô dos deuses hindu é bem interessante, mas ele não é tarô. Ele é um oráculo. Então também você pode correr no erro de achar que é tarô, comprar e não é tarô. Ele não tem 78 cartas, ele tem 38 e ele é dividido em arcanos de palavra, ou seja, são frases, e deuses.
Olha que legal. Então, assim, eu adoro esse tarô aqui, eu gosto muito, mas ele não é tarô, gente. Eu vou ter que acabar com a ilusão de vocês. Ele é um oráculo. Por que, que as editoras colocam tarô, então, se não é tarô? Porque vende. Então, na expectativa de uma venda maior desses aqui, eles vão e vendem, né? Olha, a Thalita tá falando que tá namorando esse. Thalita, compra, é baratinho, tá? Ele não vem com o livro, ele só vem a caixinha, acho que custa menos de 50 reais. Compra, porque assim, é muito bom isso aqui. Todo dia de manhã, você tirar uma carta dessa aqui, você vai voar, né? Ainda continuando nos oráculos, você tem os oráculos, que são oráculos. Por exemplo, esse aqui eu gosto bastante, que é o Divine Circles. Eu já fiz tiragem dele aqui no Instagram. Ele foi desenvolvido por uma pessoa chamada Lana Fairchild, e ela fez baseado no circo. Mas ele não é tarô, ele é oráculo. Então a gente também precisa tomar cuidado, não é porque é carta que é oráculo, tá? Sim, Thalita, a simbologia dos deuses hindu é muito forte. E aqui a gente tem runas, ou o oráculo viking, né? As runas também, algumas pessoas falam tarô de runas, né? Não é tarô, são runas. Tem uma estrutura, uma simbologia diferente da simbologia existente. Então a gente precisa tomar cuidado quando a gente for comprar, para não incorrer no erro e comprar coisa errada, porque apesar de ser apenas cartas, né? Isso aqui custa caro, gente, tá? E o Ogan também, que é um oráculo celta. Para quem não conhece, Ogan é bem interessante. Eu sou louco para fazer um curso de Ogan, porque eu leio ele que nem o meu nariz, né? Então, ele também é um oráculo, mas é um oráculo celta. Esse aqui é da Lady Miriam Black, que é uma estudiosa aí da cultura celta. E eu preciso aprender esse cara aqui. Eu vou confessar que eu tô meio sem paciência para parar para estudar ele. Então, assim, eu vou deixar ele ali na gaveta. O Ogan, tá? A editora Alfabeto também tem Ogan, só que eu não achei o meu, tá perdido aqui na bagunça. Eles também têm o Ogan, que é o oráculo celta, né? Agora, eu quero mostrar para vocês que tem coisas também que não são oráculos, mas que podem tornar-se oráculos, né? Que, por exemplo, este aqui não é um oráculo. Isso aqui é um jogo recreativo para crianças, né? Então, ó, eu venho, quando eu vou fazer minhas consultas, de Mahalila principalmente, eu vejo que a pessoa tem uma característica assim de empoderamento, gosta de lidar com arquétipos, eu tiro uma cartinha aqui, ó. Então ele tem o bichinho, por exemplo, o pica-pau, e atrás ele vai ter uma mensagem para a pessoa relativa ao pica-pau. Também uso como uma espécie de oráculo, tá? Eu adoro isso aqui, porque isso aqui é uma coisa assim que é impressionante, tá? E da mesma autora, a gente tem esse aqui, ó, que é o joguinho das corujas, que eu uso muito para fazer terapia com crianças. Eu gosto bastante, tá? O que eu acho do Beautiful Creatures? Não sei qual é esse tarô. Depois eu preciso pesquisar para poder te dar uma opinião, tá? E agora nós vamos polemizar. Porque afinal de contas, nós somos polêmicos. Atenção. Vou fazer uma pergunta para vocês aí. Tarô egípcio de Kier. É tarô ou não é tarô? Respondam. 30 segundos para vocês responderem. Também não conheço o oráculo do pão, Daniela. Tarô egípcio de Kier. É ou não é um tarô? Então, na minha opinião, tarô egípcio de Kier não é tarô. Ele é um oráculo. Apesar dele ter a representação dos arcanos maiores de maneira transcultural, então os arcanos maiores ele é transcultural. O Janeiro Iglesias, que é um argentino que criou esse tarô aqui,
ele criou um sistema totalmente diferente. Você trabalha em planos. Então você tem o plano da ascensão, o plano terreno e o plano do submundo. Cada carta tem um jeito diferente de você ler, né? Os arcanos maiores, apesar deles terem as representações e serem impossível você jogar os arcanos maiores como um tarô normal, é muito interessante fazer isso para você ir criando uma visão com a simbologia, mas ele tem ele criou uma significação totalmente diferente para o tarô. Ele tem 78 cartas, mas os arcanos menores, eles não representam os naipes. Ele não é dividido em naipes. A divisão por naipes é esquizoterice. E tem uma mulher aqui em São Paulo, que eu não vou falar o nome dela, que ela dá aula no YouTube, que ela fez uma esquizoterice. Ela criou um sistema baseado nos naipes e ela ensina tarô egípcio de Kier como se fossem cartas dos arcanos menores, fazendo uma tabela de correlação. Porém, não é assim que o Janeiro Iglesias criou. Ele criou baseado num conceito da cabeça dele e chamou isso de tarô egípcio de Kier. Kier é o nome da editora que lançou isso aqui pela primeira vez, tá? Então, ó, ele é muito bonito. E esse aqui eu considero que é o oráculo mais legal que eu tenho. O baralho mais legal que eu tenho é o tarô egípcio de Kier, porque ele é imponente. Você já pensou se abrir isso aqui para um consulente? Nossa, olha que incrível essas cartas, né? Eu não gosto muito do fundinho dele, não. O fundinho dele eu acho esquisito. Mas ele é bem bonito. Bem bonito mesmo. E ele é um tarô que, assim, ele tem uma outra pegada, uma outra forma de ler. Eu demorei muito para me sentir seguro para fazer leituras com o tarô egípcio de Kier, porque realmente ele é um tarô difícil de trabalhar. Mas depois que você pega o jeito, você vai longe, tá? A Mara tá perguntando se quer saber se vai voltar a trabalhar, né, Mara? Mara, deixa eu te explicar uma coisa. De segunda-feira a gente dá aula aqui. Aqui a gente não faz tiragem de segunda-feira. As tiragens são na live de quarta. Então eu recomendo que você fique atenta aí. Se você não me segue, que você me siga, pra gente poder, na quarta-feira, a gente fazer a tiragem, tá? Gente, cadê as perguntas de vocês? Não tô vendo pergunta nenhuma. Então, gente, é o seguinte. A respeito de oráculo, é isso. Então a gente tem oráculo, que não tem nada a ver com a estrutura do tarô. A gente tem tarô transcultural, que é uma releitura do tarô baseado em informações de alguma coisa. Por exemplo, pode ser um livro, que nem o Pequeno Príncipe. Pode ser baseado numa visão relacionada à história, por exemplo, mitologia. Pode ser, por exemplo, o tarô das séries de TV, que eu mostrei aqui pra vocês. Quem não viu, volta lá no começo da live, que ela vai ficar gravada. Então, isso são tarôs transculturais. Tarô surrealista não tem nenhum tipo de compromisso com a simbologia. É todo zoado. Ele não respeita a simbologia e não respeita as cartas, né? Tarô clássico tradicional. É um tarô com a simbologia do Marselês. Tarô clássico moderno, tradicional moderno, simbologia do tarô de Waite, tá? Ó, eu queria mostrar pra vocês esse aqui, ó, que é o tarô xamânico, que o povo chama, né? Mas na verdade ele é um oráculo, tá, gente? Não é tarô, tá bom? São as cartas xamânicas. Ele não chama nem de tarô, ele chama de cartas xamânicas mesmo, tá? Então, esse aqui é da editora Rocco. Então, gente, esses são os tarôs que eu trouxe para mostrar para vocês. Tem um aqui que é bem interessante. Deixa eu ver se é ele. É ele mesmo, ó. Esse aqui é bem interessante. Esse aqui foi presente, tá? Esse aqui é um transcultural, meio mundo das fadas, sabe? Ó, tem uma pessoa ali perguntando o que eu acho do tarô de Crowley. Eu já vou explicar. E aqui, ó, olha que bonito que ele é.
Ele é todo brilhoso, tá vendo? E as cartas, se você for juntando elas, por exemplo, 6, 7, ó, 6 e o 7, elas montam como se fosse um quadro, ó, tá vendo? É bem legal esse aqui. Gente, como não tem informação na caixinha dele, eu não lembro como que chama esse tarô. Se alguém tiver, por favor, me avisa aí qual é o nome desse tarô, porque eu não lembro o nome dele, tá? Ó, ele não tem informação. Provavelmente é made in China. Mas ele é muito legal esse tarô. Eu uso ele muito pouco, porque ele tem uma borda prateada. E quando você pega nele, a sua mão fica prateada. Então eu uso ele bem pouquinho, mas ele faz parte da minha coleção, tá? Vamos voltar aqui na pergunta. Tarô de Crowley, o que, que eu acho? Tarô de Crowley, ele é um tarô tradicional, clássico. Ele não é um tarô que foi... É assim, os arcanos maiores, foi feita uma releitura dos arcanos maiores, baseado nos conceitos esotéricos do Crowley. E ele cria ali uma sistemática. Eu acho um tarô extremamente bonito. Ele tem muita informação ali de surrealismo, porque o movimento surrealista influencia ele e a pessoa que desenhou o tarô, que agora não vou lembrar o nome dela, influenciam na pintura, na forma de desenhar. É bem conceito Salvador Dalí, né? O movimento surrealista era um movimento pensador muito forte na época do Crowley. Eles eram muito filosóficos nessa época, eles pensavam muito, eles tinham uma intenção meio disruptiva ali daquela fase, daquele momento. Então assim, é bem interessante isso. É um tarô interessante, mas é um tarô que eu não vejo como superior aos outros, como muitos veem e como muitos falam, né? Eu vejo ele como um tarô. É um tarô tradicional clássico, com uma releitura. Então ele também tem um pezinho na visão de transculturalidade, tá? O Jarquibil tá pedindo pra mostrar os decks. Gente, é muita coisa, não dá pra mostrar numa live. Eu peguei aqui os que eram interessantes. Eu já mostrei, tá? Tem muita coisa. Tem coisa que tá guardada numa mala, então também não dá pra mostrar. Respondi já ao tarô de Crowley. Mermaid Tarot é baseado na Pequena Sereia. Também é um tarô transcultural? Sim, é um tarô transcultural. Você lê como um tarô normal, porém na transculturalidade. Então pode ser que algum símbolo ali você não reconheça. Vamos supor, por exemplo, a Úrsula, né? Deve ser o diabo com a figura de uma bruxa, né? Então é uma transculturalização. Você costuma introduzir oráculos? Dama de Copas, eu uso muito oráculo, eu uso bastante oráculo de runas, eu uso bastante oráculo dos deuses hindu, eu uso o baralho cigano também, mas eu não gosto de misturar. Eu gosto de fazer uma leitura completa com um oráculo, e aí se eu sentir necessidade, eu pego um outro oráculo para fazer uma outra leitura. O baralho, por exemplo, dos deuses hindu, geralmente eu uso no final de consulta para poder passar uma mensagem positiva para o consulente, né? E assim, é batata. Você reflete sobre uma coisa, depois pá, batata. Você tem outro desse da Roku também. Tenho o da carta xamânica e tenho o oráculo xamânico mesmo. Aqui o oráculo xamânico eu não estou achando ele aqui. Provavelmente ele está guardado, porque é um oráculo que eu não tenho muita afinidade. Infelizmente, eu gostaria muito, mas eu não tenho afinidade, então eu deixo ele guardadinho. A Dama de Copas falou que não foi completa a pergunta, então completa a pergunta aí, Dama de Copas. The Enchanted Forest é um tarô? Eu não lembro qual que é esse tarô da Floresta Encantada. Eu sei que eu tenho um que é o The o Selvagem Desconhecido, que é aquele que tem, o pessoal usa muito, que ele tem os traços bem marcados, também está guardado ali. Ele é um transcultural. O tarô, peraí, aí
A Pri fala, desmistifica o tarô de Osho pra gente, por favor. Vou desmistificar o tarô de Osho. Se você estiver aprendendo, não compre. Essa é a desmistificação que eu estou fazendo. Outra coisa, se você quer trabalhar com tarô, também não compre. Se você quer aprender o tarô de Osho, vai pelo tarô de Osho. Porque é uma coisa totalmente diferente. Tá? Ele é surrealista, ele não segue padrões, né? A Fernanda falou, esse é massa. Eu não sei qual que é, Fê. Depois você me fala, tá? A Amairtes falou, Bruno, estou aprendendo, tenho dificuldades em incorporar o significado das cartas com a pergunta. Alguma dica? Sim, faça um curso de tarô. Eu acho que o curso vai te dar bastante subsídio para isso. Faça um curso de método. É importante você aprender... É importante você aprender o significado das cartas, mas o significado das cartas é só o primeiro passo. Encaixar essas cartas numa metodologia é muito bom. Se você já fez curso e você ainda não se sente segura, eu estou dando mentoria, você me procura, a gente conversa para fazer a mentoria, tá? A mentoria é um trabalho personalizado, então eu vou identificar quais são as suas dificuldades e a gente vai trabalhar em cima dessas dificuldades para fazer a leitura, tá? Aproveitando, eu vou lançar curso de tarô, arcanos maiores, agora, final do mês. Então fiquem atentos aí, atentas, que vai ter lançamento de curso de tarô, arcanos menores. Eu estou colhendo depoimentos dos alunos para fazer essa parte de divulgação e tal. E hoje eu recebi um depoimento tão bonitinho do Mike, que é um aluno, foi tão querido. E foi muito bonitinho o depoimento dele, eu fiquei bastante emocionado. Então, assim, é bem legal, vale a pena fazer o curso, pelo que os meus alunos estão me passando de depoimento. Se eles são mentirosos, aí já é outra história, né? Já não é culpa minha, é culpa deles que estão mentindo pra mim, mas vale a pena. E eu fiz o workshop no final de semana também, o workshop foi muito gostoso, foi muito legal, com pessoas novas, feedbacks muito bons. A Mirtes já foi... a Fernanda falou que é o que monta um painel, legal. Esse que monta o painel eu também acho muito legal. A Pri perguntou do Illuminati. Illuminati também é um tarot transcultural. A Silvia está perguntando, qual a diferença do tarô e oráculo? Tarô não é um tipo de oráculo? Boa pergunta, Silvia. Então, a diferença é assim. Oráculo é tudo aquilo que não é tarô. Tarô é tarô. Mas o tarô também é um oráculo, assim como a vidente é um oráculo, o cara que joga búzios, o búzios é um oráculo, runas é um oráculo. Então tudo é oráculo. Aí você tem dentro dos oráculos o tarô. Só que o tarô ele tem 78 cartas divididas em 56 menores e 22 maiores. As 56 menores são divididas em 4 naipes que representam ouros, paus, espadas e copas. Cada um desses naipes tem as suas cartas numeradas e as suas cartas de corte. Essa é a estrutura do tarô. Então, se você comprar qualquer coisa diferente disso, não é tarô. Tem um aí que o pessoal fala que é o primeiro tarô, né? Esquizoterice, que tem 54 cartas. Não é tarô, tá? Então, assim, presta atenção. Tarô, 22 arcanos maiores, 56 menores. Os menores são divididos em naipes: paus, copas, ouros e espadas. Dividido dentro desses naipes, dividido em arcanos de corte e arcanos numerados. Os numerados vai do As ao 10 e os de corte vai do pajem, cavaleiro, rainha e rei. Isso é importante, gente. Por quê? Por que é importante a gente respeitar essa estrutura do tarô? Porque tem 600 anos que tem gente estudando e lendo e escrevendo livro e comentando e falando desse tarô. A partir do momento que alguém vai lá e cria um tarô do Osho na década de... Acho que o tarô do Osho é da década de 80, 90. Ele já mudou. Aí bagunçou tudo. Por quê? Porque ele saiu dessa referência, né? Quando o Waite, ele, em 1910, ele cria o tarô de Waite, ele faz uma bagunça, porque ele inverte a carta da força com a justiça. E vice-versa. Então até hoje tem confusão nesse negócio. Ele contaminou o sistema do tarô. Bruno, mas você está falando que o Waite contaminou o sistema do tarô? Contaminou! Porque você tinha um sistema de leitura. E quando ele troca as cartas, ele rompe com esse sistema de leitura. Aí você tem que ficar invertendo.
para poder fazer a leitura da maneira adequada. Bruno, mas espera aí. O tarô de Waite então tá errado? Não. O tarô de Waite foi modificado para atender um capricho ou uma necessidade. Vou chamar de necessidade, vai, vou ser menos ofensivo. Uma necessidade do Waite, que era ter convergência com a estrutura de letras hebraicas, o que não é 100% confiável, tá? Então assim, vamos por partes, tá? Polemizando aqui, o pessoal que é cabalista vai me comer o toco, mas eu não acredito que há uma convergência entre cabala e tarô, que é entre astrologia e tarô. Não tem. O que acontece? Eu estou estudando o mesmo objeto. O tarô estuda o ser humano. A cabala estuda a consciência do ser humano. O tarô estuda a consciência do ser humano. A astrologia trabalha com a consciência do ser humano. Então, assim, é o mesmo objeto de estudo. Então, a linguagem, basicamente, é a mesma. Mas o sistema é diferente. Então, não adianta eu falar que o imperador é Capricórnio e ele ter características também de Áries. Eu não vou conseguir nunca convergir isso. Então, a gente precisa tomar cuidado. Um cuidado muito forte. Porque não há correlação. E quando você tenta ensinar alguém a ler tarô correlacionando com a astrologia, essa pessoa não aprende tarô e essa pessoa não aprende astrologia. Ela fica no meio do caminho. Aí ela fala assim: eu não entendo porque eu estudei tanto, li tanto e agora eu não consigo ler tarô. Outra coisa, correlacionar com cabala. A pessoa não quer aprender cabala, ela quer aprender tarô. Então vamos ensinar tarô. Deixa a cabala para aprender numa outra oportunidade. Depois que ela já tiver um ganho mais estruturado dentro do conceito do tarô. Ou vai estudar cabala e depois você vem aprender tarô. Mas não vai colocar a correlação de uma coisa com a outra, porque não tem correlação. Isso aqui bagunça a cabeça dos alunos, bagunça a cabeça de quem está aprendendo. Eu fiquei maluco quando eu estava aprendendo. Por quê? Porque os livros, infelizmente, os autores fazem essa bagunça. Por quê? Porque eles querem achar uma analogia. Olha, eu vou tentar uma analogia aqui com a astrologia. Aí dana tudo, né? Então presta atenção nisso. Qual a diferença de tarô e oráculo? Tarô é um tipo de oráculo e os outros oráculos são oráculos também. Tarô azul de borda prateada é o primeiro, Prisma Visions. Ó, obrigado, Fernanda, gratidão, ela lembrou o nome. Este mesmo... Bruno, estou aprendendo tarô. Eter, não sei, não consegui pegar a sua coisa aqui. Você já respondeu o que eu queria saber. Obrigada, de nada. Ele é péssimo, o tarô de Osho. Bruno, tem cursos de tarô na Udemy e sempre lança workshop online aqui no perfil. Então vamos lá, gente, ó. O que eu tenho de trabalho aqui, né? Então vamos lá. Tenho 2 cursos na Udemy. Tô aqui camengando, mas vou lançar um terceiro. O primeiro curso é Arcanos Maiores. Baseado no quê? Baseado na jornada do herói. Por que eu baseei o Arcanos Maiores na jornada de herói? Porque nessa época eu ainda não tinha percebido 100% da questão energética e vibracional do tarô. Então eu fiz um curso, onde eu estruturei esse curso baseado e usando analogias na concepção da jornada do herói, vislumbrando que cada carta era um arquétipo. Hoje eu penso um pouco diferente, mas eu não tirei esse curso do ar. Por quê? Porque ele é uma boa porta de entrada para entender o que é o tarô. Então você estudar tarô através de uma visão mais analítica, da psicologia analítica lá do Jung, é uma boa porta de entrada para o tarô, porque eu entendi assim. Depois eu complementei esse curso com um conceito mais voltado à vibração, voltado à energia. Por quê? Porque olhando o tarô através da psicologia analítica, eu tinha dificuldade muito séria de fazer adivinhação. Então eu tenho dificuldade de fazer previsão de futuro, essas coisas. Por quê? Porque eu estava olhando com viés analítico. Então não tinha uma propriedade muito forte de projeção para futuro. Então o que eu fiz? Eu ficava perguntando, gente, mas por quê que eu tenho dificuldade de fazer essas previsões de futuro, né?
que eu descobri? Que eu estava lendo de uma maneira equivocada. Que eu estava lendo o tarô como se fosse um processo de análise, processo de psicologia analítica ali, voltado mais para o conceito de arquétipo, de Jung, de não sei o quê. Então, eu identifiquei o seguinte, que se eu analiso o tarot como vibrações energéticas, como fractais de um componente maior, eu entendo que isso me propicia a possibilidade de adivinhação. Então, eu criei um complemento deste curso, que é o curso online. Então, o curso online ele contém esse primeiro módulo, que é legal para você entender o significado de cada carta. E o curso online, ele tem a segunda parte, que são as aulas ao vivo, onde a gente vai trabalhar o conceito energético. Então eu dou uma base para vocês via psicologia analítica, via a jornada do herói, Joseph Campbell, etc e tal, olhando para o tarô, e depois eu dou um complemento para que vocês possam ser capazes de fazer a adivinhação. Então, o curso que está lá na Udemy, ele é um curso completo. Geralmente a Udemy ranqueia lá, coloca ele em torno de 50, 60 reais, dependendo do dia. Então não é um curso caro. Eu tenho lá só 8.535 alunos, contando hoje. Então assim, tem muita gente que fez esse curso. É um curso que as pessoas avaliam muito bem e é uma excelente porta de entrada. Bruno, e aí, como é que eu faço para poder complementar esse estudo? Faz o outro curso, que é o curso online, que aí eu vou dar todo o parâmetro adivinatório para vocês poderem fazer adivinhação mesmo, tá? Curso de arcanos menores está lá na plataforma da Udemy. Eu também ensino ele numa visão mais voltada para o esoterismo, para aquela coisa do significado das cartas. Esse eu já aprofundo mais na simbologia do tarot de Waite. E também tem o curso online que complementa esse curso numa visão mais de autoconhecimento e de busca e de microcosmos, resolvendo questões básicas através do tarô. Então, o curso dos arcanos menores, ele tem um viés, uma pegada mais microcósmica, porque os arcanos menores é microcósmico, os arcanos menores é o dia a dia, né? Então, Paus vai falar sim de fudelança, né? Então a gente precisa tomar cuidado. Como que a gente relaciona isso? Copas vai falar de sofrimento, de angústia, de tristeza, de alegria, de apaixonamento, de busca por prazer. É o nosso dia a dia, né? Então a gente precisa olhar isso. Então o curso de arcanos menores lá tem a representação de cada carta, eu explico direitinho. No curso online, eu já faço um aprofundamento disso, eu já trago mais subsídios, mais informações que facilitam a utilização dos arcanos menores. Então, assim, quem não consegue tirar com os arcanos menores, eu recomendo que faça o curso de arcanos menores online, não faça o curso da Udemy, tá? Se você já tem uma habilidade com os arcanos menores, gosta, faz o curso da Udemy que ele vai te dar um bom parâmetro para você fazer leitura, tá? Workshops. Eu faço os workshops, então de vez em quando pinga aí um workshop no Instagram, vocês fiquem atentos, os workshops são baratinhos, eu tenho buscado deixar os workshops na faixa de R$100, para não ter aí para ter um público e tal, porque a ideia do workshop é a gente trabalhar a metodologia, então sem vocês eu não consigo, né? E no workshop eu ensino método, então eu vou ensinar vocês como fazer uma tiragem do início ao fim, mostrando como você faz a leitura disso. Tá? Muitas pessoas estudam o significado das cartas e na hora de abrir um Peladam, por exemplo, não consegue abrir o Peladam porque lê a carta de conselho como carta de vibração e vice-versa. Então assim, precisa tomar muito cuidado na hora que você for fazer a sua jogada para você entender o que você está fazendo. E o curso de metodologia, o workshop de metodologia, ele vem para você pensar nisso. Estou montando um curso de metodologia para a Udemy, porque eu sinto falta da metodologia na Udemy. Só que vai ser um curso estanque, vai ser eu falando através de vídeo, então eu não vou ter o feedback das pessoas, né? Então, assim, eu gosto desse corpo a corpo, dessa reação das aulas. No final da aula eu pergunto, e aí, gente, vocês gostaram? O que eu posso melhorar? Sejam sinceros, né? Teve um aluno desse último workshop que falou, olha, eu achei que você ia abrir pra gente tirar um pro outro. E isso faltou. Então eu tô pensando em aumentar o workshop mais um dia, ao invés de fazer um único dia, fazer 2. E aí no segundo dia ser só vocês praticando com a supervisão. Aí eu preciso trazer supervisores, né?
Então, assim, eu acho legal essa interação porque eu consigo ter esses feedbacks, tá? Responde sua pergunta, Lili. Fui prolixo pra caramba, né? A Larissa falou que estava no workshop, que achou incrível, e falou também que quer fazer meu curso. Olha que legal, que eu tô lendo os comentários, né? Não sei nada sobre isso. Alexa, silêncio. Alexa, volume 1. Assim ela não atrapalha a gente. Estava lendo algumas pessoas questionando o uso do tarot terapêutico ao invés do divinatório. Qual é a sua opinião? Vocês querem me ferrar, né? Vocês querem me ferrar. Ai, gente. Vou deixar isso para uma live? Então vamos lá. Tarot terapêutico não existe. Pronto. Falei. Não existe tarot terapêutico. O que existe é terapeuta que usa o tarô. Tá? Outra coisa. O meu tarô é terapêutico porque eu não faço adivinhações. O meu tarô, eu não faço previsão. Ele é terapêutico. Ele não é adivinatório. Ele é terapêutico. Não faço previsões. Tá. Vou perguntar uma coisa pra você, filha. Você embaralha as cartas? Embaralhar? Então, é divinatório, tá? Porque você está usando o campo de sincronicidade, você está fazendo adivinhação sim. Infelizmente, eu não tenho como dizer coisa contrária, tá? Quando que o tarô não seria adivinatório? Quando ele seria usado como uma carta projetiva, o que é bastante comum. Você pega o tarô e pede para a pessoa o que você olha, o que você vê nessa carta. E aí a pessoa vai trabalhar a psicologia analítica através do tarô, né? Então, assim, respondendo, a minha opinião é essa. Não existe tarô divinatório, tarô terapêutico, que existe tarô divinatório que o terapeuta usa. Ponto. E a tentativa de dar um quê terapêutico pro tarô é uma gourmetização do tarô. Então, assim, outro dia eu vi uma pessoa falando assim, sem misticismo. Meu tarô é sem misticismo. Não vou nem falar o que eu pensei dessa pessoa, né? Então vamos lá. Vamos para a próxima pergunta. Dá para escolher a abordagem, mas não dá para negar a possibilidade de adivinhação. Discordo da Fernanda. Para mim, assim, você vai. Ah, não, discordo não, concordo. Concordo com a Fernanda. Você sempre vai ter adivinhação nessa bodega desse tarô. O que não vai ter é alguns que não fazem terapia. Então, por exemplo, o que eu considero um tarô terapêutico, né? Ou um terapeuta que usa o tarô? É aquela pessoa que vai trabalhar com o consulente se preocupando com os resultados da consulta. Não se preocupando em acertar. Porque pode ser que nem hoje eu fiz uma consulta, eu achei que a pessoa não estava preparada para receber informação e que eu deveria passar uma informação de uma outra maneira. Tudo bem. Eu passei a informação, mas de uma outra forma, né? Não falei assim, olha, vai acontecer isso, 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 isso e caiu o mundo na cabeça da pessoa. Não. Então, assim, esse é o cuidado do terapeuta, né? E o tarô terapêutico, eu uso muito tarô para fazer diagnóstico energético. Então eu abro o tarô e vejo como é que está a energia da pessoa naquele sentido e prescrevo um floral. A Vanessa tá falando, eu já fiz, vale muito a pena. Deve ser o curso, né? Gratidão, Vanessa. Então, assim, gente, minha dica para quem tá aprendendo tarô, né? Comprem um baralho de tarô de Waite. Pode ser esse aqui, que é do... Caramba, cadê? Pode ser esse aqui, que é do Xing Ling, lá no Wish tem, no Alibaba tem. Pode ser esse aqui que é da US Games, que é a US Games que está lançando esse aqui. Pode ser aquele da caixinha. Pode ser o tarô Radiante também, que é muito bom, tá? Pode ser o tarô de Marsella, se você gosta.
Esse aqui da Lois Carabel também é bom, mas aí não vai ter a significação dos arcanos menores com simbologia. Pode ser o tarô do Ney Naif, pode ser o tarô universal de Waite, da editora Isis, tá? Então assim, pode ser qualquer um que tenha o padrão de simbologia do Waite, tá bom? Que eu acho bem interessante para você poder comprar para aprender. Esse também é do Waite, ó, tá? Então assim, minha dica é essa: comprem um tarô padrão Waite, tá? Outra coisa que eu dou de dica para vocês: não achem que vocês vão conversar com o tarô de uma maneira muito simples, tá? Então assim, se você encontrar alguém que fala assim: eu comecei a jogar tarô porque eu olho para a carta e a carta me diz o que eu tenho que falar. Essa pessoa não é taróloga, essa pessoa é vidente, tá? Então assim, se ela estiver dando curso, pior ainda, porque aí ela não sabe nem o que ela está ensinando, né? Então presta atenção nisso, tá? É fundamental estudar. Quem quiser aprender a ler tarô tem que estudar. Recomendo fazer curso, recomendo ler livros, recomendo fazer curso com mais de uma pessoa, tá? Então, por exemplo, faz o meu curso. Eu sou mais pragmático. Então, assim, para mim o tarô tem que responder desde questões filosóficas até aquela perguntinha babaca que a pessoa fala: por que eu não fico rico, né? Então, ele tem que responder essas duas perguntas, né? O tarô tem que responder questões relacionadas a, por exemplo, outro dia no grupo lá tinha um rapaz, ele falou: eu quero saber por que eu não me dou bem com meu irmão. Ele tem 13 anos, o irmão dele tem 7, né? Então assim, por que eu não me dou bem com meu irmão? Vamos olhar aqui, vamos tirar, vamos entender, né? Então assim, é para responder N coisas. Para mim o tarô tem esse viés, eu sou muito pragmático. Se o tarô não responde o meu dia a dia, ele não serve para nada, tá? Se eu for ficar só na filosofia, né, não serve para nada. Outra coisa importante: tem muito professor de tarô da pandemia, né? Tem muita gente aí sem know-how ensinando tarô. Esses dias, inclusive, eu vi aí um curso bem interessante, de 12 horas, onde aprenderia os arcanos maiores e os menores. Então, presta atenção nisso, tá? Faça curso com mais de uma pessoa. Por exemplo, eu estudei tarô sozinho. Eu aprendi sozinho. Eu sou autodidata no tarô. E eu falei assim: eu estou ficando muito bitolado na minha forma de pensar. Então, eu preciso expandir um pouco essa minha forma de pensar. O que eu fiz? Eu fiz um curso com um cara lá do Canadá. Foi assim um desafio, porque o curso foi em inglês. E foi maravilhoso, porque o cara é todo místico, todo, né? E achei o máximo o curso dele. E eu fiz o curso dele para ter o diploma, para falar: fiz o curso, tem um curso de tarô aqui, o diploma, pá, né? Inclusive eu fiz um módulo avançado lá, que é o Master, né? Bem interessante esse módulo. E fiz também um curso aqui com uma professora de São Paulo, também para ter uma visão um pouco diferenciada do tarô. Continuo com as minhas opiniões, mas também tem as opiniões do outro lado, que é as opiniões da visão mais esotérica, né? Então assim, eu recomendo que você faça um curso comigo, que sou mais racional, mais pragmático, mais cartesiano para ensinar o tarô, não para ler, mas para ensinar o tarô eu sou mais cartesiano. E faça com uma pessoa que é mais loucona, que usa roupa de cigano, que veste, que tem cristal para tudo quanto é lado, que tem pirâmide, porque é legal você ter as duas visões, tá? E aí você vai construir a sua visão. Quando que a gente aprende tarô? Quando a gente constrói a nossa visão. E como que a gente constrói? Vivendo. E tentando correlacionar a nossa vida com o tarô. É assim que a gente aprende tarô, tá? A Thalita tá falando que ela já fez mais de 1 ano que está estudando e continua estudando. Quero fazer o seu próximo curso. Obrigado, Thalita. Fico lisonjeado. Gratidão. Pessoal, estamos com 1 hora de live. É isso aqui que eu queria conversar com vocês. Contar para vocês que a gente vai ter curso de tarô.
ainda inscrições em janeiro para começar em fevereiro. O curso vai ter 2 módulos, o módulo EAD e o módulo também de aulas ao vivo, porque eu gosto do corpo a corpo. Quem quiser fazer mentoria, me manda DM. Quem quiser fazer workshop, me manda DM também. Eu vou começar a intercalar o workshop de métodos básicos, o workshop avançado, o workshop de métodos básicos, o workshop de método avançado. O que eu considero um método avançado? Cruz, Celta e Mandala, tá? Porque é uma jogada que você tira a vida ali, né? Ok? Pessoal, gratidão. Uma boa noite a todos. Fiquem na luz e até quarta-feira.